Por onde começar com o DAX? Essa é uma pergunta muito importante e você precisa ter isso na sua cabeça. Isso vai definir o sucesso do seu estudo, da sua aprendizagem. Primeiro ponto, separei isso em 4 pontos. Primeiro, tenha uma fonte de estudo confiável, uma fonte de estudo que você sabe que as informações que estão lá são verídicas e que de fato funcionam assim na prática. Onde que você consegue esse tipo de informação, Igor? Eu vou mostrar aqui para você, tá? Essa informação você consegue aqui na documentação da Microsoft, tá vendo? Durante essa live, várias vezes eu vim consultar aqui a documentação da Microsoft, mas é porque é o lugar onde eu estudo mesmo. Todo profissional de alto nível, todo profissional que dá aula, que dá treinamento, ele consulta em um lugar, que é a documentação da Microsoft. Porque é aqui onde está todas as informações, aqui é água limpa. Então, se eu digitar aqui, ó, if, e quiser saber um pouco mais sobre a fórmula if, que a gente vai ver hoje aqui também, ele der um clique, aqui tem tudo. Ó. Verifica o que é que ela faz, a sintaxe, quais são os parâmetros, o que é que ela retorna. Então, todas as informações estão aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma boa fonte de estudos para você consultar. Segundo ponto, entenda a estrutura da linguagem. Como é que é a estrutura do DAX? Quando você vai criar uma fórmula no DAX, o que é que você precisa fazer? Você precisa escolher o nome da fórmula. Tá? Então, vamos dizer que eu quero fazer uma soma, eu quero somar alguma coisa. Então, eu preciso dizer qual é a sintaxe, qual é o nome dessa fórmula. O DAX ele está em inglês. Então, como é que é soma em inglês? É sum. Então, você digita soma, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer depois de você escolher o nome da sua medida, né? Eu estou criando aqui uma medida. Então, a medida tá bem aqui. O nome da minha medida é estrutura. Esse aqui é o nome. Coloco o igual e digitei aqui a sintaxe. Depois disso, você precisa dizer quais são os argumentos da função. Igor, o que é argumento de uma função? O argumento de uma função são as entradas dessa função, tá? É o que ela precisa para poder funcionar. No DAX, o que é que você precisa para poder somar? Se eu quero somar uma coluna, eu preciso dizer qual é aquela coluna, tá? Então, o parêntese, ele indica que eu vou começar a digitar a minha sintaxe. O editor de DAX ele é muito legal, tá? E ele já diz aqui para mim as opções que eu tenho para digitar aqui dentro. E quais são as opções que eu tenho? Eu vou colocar aqui o valor de venda, vou fechar o parêntese e vou apertar Enter, tá? Acabei não fechando o parêntese, apertei alguma outra coisa aqui. Vou fechar o parêntese e vou apertar Enter. Nesse caso aqui, ele já fez o meu cálculo. Como é que eu sei que o número está correto? Como é que eu sei que ele somou de verdade? Você vem aqui, coloca um card, que faz parte daquela parte lá de teste que eu te falei, e vou colocar aqui para ver se ele somou de fato. Então, ele somou, tem um número aqui somado, tá? Ainda falando da estrutura do DAX, é importante você entender uma coisa. Vou abrir aqui uma tabela, tá? Vou abrir aqui uma tabela. Cadê? Tabela F vendas, tá? Na minha tabela, observe que eu não consigo alterar os valores das células, tá? Não consigo. Diferente do Excel, no Excel você consegue trabalhar com células. Aqui no Power BI não existe células, é colunas e tabelas. Então, se você for vir aqui nessa medida que a gente acabou de criar, eu coloco a sintaxe, o nome da tabela e entre as chaves aqui, eu sempre fico na dúvida se é chave, se é colchetes, mas enfim, dentro desse símbolozinho aqui é o nome da coluna que você quer somar, tá? Então vai ser sempre assim, beleza? Terceiro ponto, entenda basicamente a sintaxe. E o quarto, aprenda como você pode escolher bem as fórmulas. Como assim, Igor? Tem muita gente que acontece o seguinte, vai começar a fazer o projeto e aí o gestor, o cliente pede para você, eu quero um gráfico que mostre número de vendas por ano e eu quero ver também somente da unidade X, mas eu quero saber também os vendedores Y, pede um gráfico todo personalizado. E aí na hora da pessoa escrever isso no DAX, trava, fica ali pensando, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O problema basicamente é porque você não sabe como representar aquilo ali, como que você pega o problema que o seu cliente tem e coloca isso dentro do DAX. E eu tenho um passo a passo aqui para você conseguir escolher bem as fórmulas que você vai utilizar e fazer isso de forma rápida. Eu separei isso também em 4 passos. Eu costumo separar tudo em passos para sistematizar o pensamento e deixar fácil de entender as coisas. Tá? Primeira coisa, entenda o problema que você quer resolver, tá? Se o seu cliente, se o seu gestor, ele quer ver um gráfico desse jeito que eu acabei de citar para você, entenda o que é que ele quer ver, porque senão você vai perder muito tempo tentando criar um gráfico que você nem sabe o que é que você está criando. Então, você saber com clareza aonde você quer chegar é importante.
Segundo ponto, entenda como as fórmulas são avaliadas. A maneira como as fórmulas funcionam no DAX é muito importante para que você consiga escolher a fórmula correta. Tem fórmula que ela calcula linha a linha, tem fórmula que ela calcula coluna. Então, você saber como é que as fórmulas funcionam é interessante. Mas, Igor, como é que eu sei como é que as fórmulas calculam? Fonte de dados, o item 1 que eu mostrei para você. Você vai lá na documentação, dá uma lida e aprende. Terceiro item, faça teste e verifique os resultados. Quando eu estou criando um projeto no DAX, é muito comum eu ir escrevendo a fórmula, e aí eu coloco lá no gráfico, vejo se o número faz sentido, se não faz, se está errado, eu tento entender porque está errado. Tem que ir testando mesmo. Você não cria uma fórmula, bota no gráfico e acabou, admite que está lindo. Você tem que testar, ver se está coerente os resultados. Se tiver, ok, tá? Se não tiver, você volta e consulta a sua fonte de dados e faz um ciclo fechado, onde você entende o problema, escolhe uma fórmula, testa e vai fazendo isso no ciclo fechado até você conseguir encaixar. À medida que você for fazendo isso, quanto mais você vai tendo prática, colocando a mão na massa, melhor e mais resultado e mais velocidade você vai ter.